O senhor foi ou não um primeiro-ministro corrupto? Não, não fui. E, pelo contrário, honrei sempre o meu cargo com um comportamento de total honestidade. Hoje, como é que o senhor vive? Como é que o senhor paga as suas despesas? Isso é uma coisa inacreditável que me pergunte isso. Talvez a resposta fosse mesmo por dizer, desculpa lá, e o que é que o senhor tem a ver com isso, não é? O que é que o senhor tem a ver com isso, Vítor Gonçalves? Isso é uma pergunta de um jornalista. Como é que paga? É a pergunta do Correio da Manhã? É a pergunta típica do Correio da Manhã? Não, é a faço esta pergunta pergunta porque gostava de ter uma Sabe, resposta sua. Eu vivo de uma única coisa. Eu tive já algumas ofertas, recusei tudo porque estou nesta situação, não quero prejudicar ninguém, mas eu vivo daquilo que é a minha pensão. A pensão de ex-primeiro-ministro? Não é de ex-primeiro-ministro, porque essa acabei eu com ela. Havia pensões para ex-primeiros-ministros de deputado. É o único rendimento que tenho. Não vive com o empréstimo do seu amigo o Carlos Santos Silva? Desculpe, essa pergunta é uma afronta. Essa pergunta é indigna de um jornalista. Essa pergunta é uma pergunta do Correio da Manhã. E eu não respondo a jornalistas do Correio da Manhã. Eu só faço perguntas para as quais quero eu sei bem o que é o meu único objetivo. Meu caro amigo, eu sei bem o que acabei de dizer. Isso é uma pergunta que não o dignifica. É melhor passarmos a outra pergunta. Quem é que tem outra pergunta para fazer? Desculpem, só um momento. Um momento, desculpem. Por favor, deixem os jornalistas fazerem as suas perguntas. Eu terei o maior gosto em responder. Acha que os espanhóis foram mais papistas do que o Papa, como se costuma dizer em linguagem corrente? Tal como... Desculpa, mas o que é que quer dizer com isso, papistas que o Papa? Isso não percebi. É uma pergunta que eu estou a dirigir ao Sr. Jerónimo de Sousa. Mas o que é que isso quer dizer? Mais papistas que o Papa? Não posso assistir também a esta tentativa de assassinato político. Eu não movi processos judiciais contra jornalistas. Eu movi processos judiciais contra pessoas que me difamaram, que é uma coisa muito diferente. Muito diferente. Por acaso são jornalistas? Por acaso são jornalistas. Então, estou a ser factual. Não, é que eu não aceito que me coloque na situação de quem está a mover processos contra jornalistas. Eu movi processos contra indivíduos que me difamaram. É apenas isso. Eu tenho o direito de processar quem me injuria. Claro que tem. Quem me difama. Espero que não me negue esse direito. Não, desculpa, ao fazer-me essa pergunta, o senhor tem que ouvir. Nós podemos dizer tudo o que queremos sobre si, o senhor não tem nenhum direito não foi de dizer. Era só o que faltava. Era só o que faltava. Além disso... Muita gente dizer, mas ele está-se a referir a quem? Bem, como se não soubessem. Vocês são jornalistas. Vocês não veem o telejornal da TVI à sexta-feira? Acham que aquilo é um telejornal? Aquilo não é telejornal, aquilo é uma caça ao homem. Aquilo é um telejornal travestido. Aquilo é um espaço noticioso que tem como único objetivo o ataque pessoal, feito de ódio e de perseguição pessoal. Isto para mim é uma provação, isto é uma cruz que tenho que carregar e carregar alheio. Porque digo-lhe uma coisa, não me vencem desta forma. Não, eu tenho pouco jeito para servir de vítima, não me vencem desta forma. Agora, desculpe, eu tenho que lhe fazer uma pergunta, Sr. Procurador. Com que base é que o senhor afirma aqui que eu fui o mastermind do empréstimo da Caixa Geral de Depósitos de São Paulo? É a mesma questão, porque é que o senhor engenheiro Carlos Santos Silva recebe uma transferência de 1 milhão de euros com base num cliente de Valdo Lobo? Mas será que eu estou agora? Mas será que eu agora estou disponível para isto? Para ouvir um insulto atrás de insulto? Só porque os... Não vale a pena entrar nisso, não vale a pena entrar nisso. Mas desculpa lá, eu tenho o maior gosto. Mas deixe-me dizer uma coisa. Quer dizer, eu estou a afirmar isto como afirmei no segundo interrogatório. Eu nunca discuti Valdo Lobo com ninguém. Aliás, nunca foi um tema político. Nunca ninguém vai dizer, os gajos de Valdo Lobo vão à falência. Isso aconteceu muitas vezes, não? Mas Valdo Lobo nunca. Quer dizer, isso para mim foi uma surpresa e eu considerei isso uma desculpe a violência da palavra. Achei isso uma manha sua, Sr. Procurador. É uma manha de inventar uma questão do protal. Quer dizer, temos que manter aqui a corrupção, vamos inventar o protal. Valdo Lobo vai parar a uma conta. Mais uma vez, isso não me diz nada. Eu não conheço holandês nenhum. Eu não conheço Valdo Lobo nenhum. Aqui dizer que fui eu.
está-me aqui a dizer 3 páginas, 4. Senhor engenheiro, eu não fiquei ponto nenhum que o senhor conhecesse o senhor holandês. Não, está a dizer que eu fiz. Não, desculpa lá, o senhor está a dizer. Nem o holandês, nem o acionista, não fazia a mínima ideia. Quando o senhor me falou em Valdouro, eu expliquei-lhe isto, aliás. Mas de que serve falar? De que serve falar? Não, o senhor não ouve. Não ouve, nem se importa. Eu disse-lhe, eu não sabia quem eram os acionistas. Ele não. Como é que você disse? Desculpa. Que foi declarado corrupto por um juiz? Não declarou. Não declarou, desculpa. Entregas em numerário indiciam a existência de um mercadejar com o argumento de Carlos Santos Silva. Desculpe, dá-me licença que me explique. Desculpe, qual foi o adjetivo, ou melhor, o verbo que o juiz utilizou? Não. Desculpe, dá licença, deixe-me explicar. Bom, tu não te pudeste defender deste crime porque eu nunca te fiz esta imputação. Nem te poderás... Quero deixar-vos também uma palavra de confiança em vós, de confiança nas vossas famílias e a certeza que cada um de vós dará o seu melhor para um país mais justo, para um país mais pobre, Seria o cúmulo da perfídia. Exatamente, é isso mesmo. Senhora, isso não é verdade. Eu podia ignorar uma série de documentos que encontrei no processo, mas qualquer um pode ignorar, mas eles estão cá. Que se queixa. Há indícios suficientes para levar o caso a julgamento. Certo. É daqui que vem o branqueamento de capitais. Importa-se me deixar acabar, José Alberto. É só um minuto. É uma novidade para toda a gente, porque toda a gente fala dos empréstimos durante toda a vida, ou amigas do... Não, isso não é verdade. Eu não sei se ele levantou mais dinheiro. Isto que eu estou a mencionar é aquilo que o processo diz que lhe foi entregue a si. E não é o juiz que diz, é a acusação. José Alberto Carvalho, deixa-me chamar a atenção para um dado. Eu queria chamar-lhe a atenção para isto. Queria falar em seriedade na política. Sim. Pois olha, Sr. Deputado, estamos todos ansiosos por uma vez na nossa vida política assistir a quanto vale eleitoralmente o partido de Sua Excelência, Sr. Deputado. Tenho toda a autoridade para falar nesta casa e toda a legitimidade para falar desta casa. Quer o Sr. Primeiro-Ministro goste, quer não goste. Os verdes concorreram às eleições, estou eleita candidata pela CDU pelos verdes e o Sr. Primeiro-Ministro, quer goste ou não goste, vai ter que nos ouvir. O Sr. Primeiro-Ministro, falta de seriedade, é prometer governar à esquerda e depois aplicar direita. E eu também tenho toda a legitimidade para lhe dizer aqui no Parlamento que o seu partido é um embuste político porque faz parte de uma tática do Partido Comunista, Sr. Deputado. O embuste político foi aquilo que os senhores fizeram. Concorreram com um programa com uma expectativa criada nas pessoas que não queriam mais direita em Portugal. E aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro fez foi enganar as pessoas. Mentir e enganar é que é um embuste político. O que é uma mentira política é haver um partido pertencimento dos verdes que não passa do apêndice do Partido Comunista com vista a fingir que tem um grupo parlamentar na Assembleia da República. Não prolonguemos essa discussão, porque todos os portugueses sabem o que os senhores são. Verdes por fora, vermelhos por dentro, Sr. Deputado. O que eu lhe estou a colocar, eu lhe tenho falado em fotocópias para significar dinheiro. Não tenho memória nenhuma disso. Já me fiz essa pergunta várias vezes. Aquela coisa que eu gosto tanto é o quê, Engenheiro José? Não, desculpe. Isso não é verdade. Eu nunca utilizei essa expressão com o intuito de falar em dinheiro. Só não é insulto. A questão é tentar perceber. Mas tentar perceber o quê? É contas do meu amigo? Acha que eu conto pelas contas do meu amigo? O senhor Engenheiro... Assim, talvez não fosse mau. Isso não é comigo. Eu não posso responder pelas contas do engenheiro Carlos Santos Silva. Foi o primeiro interveniente da conferência e o primeiro a pedir a participação da plateia recheada de empresários. Mas quando finalmente o público perguntou, não gostou do que ouviu. Profundo conhecedor dos problemas, mas eu tenho um problema essencial consigo. É que os seus atos não refletem as suas palavras. Não gostei. Já é a altura, desculpe, José Alberto Carvalho, sim, faça o mínimo de justiça para comigo. Durante 7 anos vim-me forçado a provar, a fazer a prova negativa de que esse dinheiro não era meu. Expliquei que, em primeiro lugar, e depois, este ponto é muito importante, o BES faliu.
Não há um momento em que eu, José Sócrates, tivesse exprimido. E, portanto, se o dinheiro fosse meu, e foi assim que eu provei que o dinheiro não era meu. E por isso reajo desta forma. José Alberto Carvalho, porque é que não me pergunta a ele? E isso é... Muito bem, perguntarei. É inacreditável isso, sim. Eu? Sim, sim. Mas porquê? Pelo seguinte, repare, o que mais me ofende é algumas afirmações que para aí vejo, de gente, aliás, alguns deles próximos de mim, que acham que eu andei a inventar. Deixe-me acabar, se faz favor, que esta questão é sensível. Desculpe, você acho que anda a ler demais o Correio da Manhã. Desculpa a graçola. Leio muita coisa, sabe? Desculpa a graçola. Desculpe, se você quer transformar esta entrevista em mais um striptease da minha vida pessoal e privada, como fez a acusação durante 7 anos, ora bem... Vamos agora acompanhar. O Primeiro-Ministro já se encontra a postos para esta declaração. Vamos então ouvir. Sim, fica melhor ou fica melhor assim? A opção é... Como é que acham melhor? Bom, parece que ainda estamos na fase de ensaios para a declaração. Eu ouvi essas declarações e ouvi-as com a devida repugnância. São declarações de uma profunda canalice. O Partido Socialista devia ter vergonha. E pior do que isso, o escândalo de que ninguém quer falar, José Alberto. Eu, quando cheguei aqui, estava uma manifestação lá fora. Se não há indícios de nenhuma das imputações, sem que com toda a... Gostou do título do livro? Eu... Engenheiro José Sócrates, nosso tempo chegou ao fim. Revelamos-lhe agora tudo o que ficou por dizer nestes dias de mordaça. De coração limpo e com toda a abertura para dizer o que sabe. É assim que José Sócrates se apresenta diante do juiz Carlos Alexandre e do procurador Rosário Teixeira. Aquela coisa que pedi para fazer, não fizeste tudo. Porque fiz aquilo que eu combinei, foi a fazer não, mas 6 de cada vez, faltam 2. Pois, então faz lá isso. Faz favor. Dá, vou fazer agora. O que é isto de tinha 6 para fazer, faltam 2? Quer-nos explicar o que é? Chegamos à Casa de Paris. José Sócrates é o verdadeiro dono do apartamento de luxo comprado em Paris em 2012 por 2,8 milhões de euros, mas que estava em nome de Santos Silva. Quando o apartamento entra em obras, há a impaciência de Fava e do filho Eduardo, que se veem obrigados a morar num hotel. Pai, já estou farto de estar a viver num... Epá, eu sei, mas agora está quase. Menos quando... Porque depois o que é que vai acontecer lá? À casa. O que é que vai acontecer? Sim. Epá, então vocês mudam-se para lá, pá. Não estou a perceber. Qual é a tua pergunta? A casa está quase pronta. Pai, está quase pronta para ser vendida. Eu pelo menos foi isso que tu me disseste. Já disseste tantas teorias diferentes. Vai falar, mas o que é que eu te disse que ia ser vendida? Quem é que disse isso? Epá, desculpa, não. Já te disse, epá, que vocês vão para lá, se aquilo estiver pronto, pá. Epá, mas o que é que eu tenho que dizer mais, pá? O que é que eu tenho que dizer mais? Já pedi desculpa, pensei que aquilo demorasse menos. Faça-me aí a mais, faz favor. Porquê que não vais lá ver como estão as coisas? Para... Vou lá ver, mas o dono da obra devia ir lá ver, porque não vai ser só mais uma semana. Vai dar caminho como estava quando lá quiser. Opa, o dono da obra já falou para lá. Eu próprio falei, que eu tenho que ir lá também. Mas infelizmente não posso, por isso estou aqui, vai lá tu e tem uma conversa com ele dizendo que tem que ter isso pronto antes de tu ires embora. Queres que marque lá com o arquiteto para amanhã? Eu acho que o dono é que devia falar com o arquiteto, não sou eu. Já falou, filha porca! Quantas vezes é que eu tenho que dizer? Mas não é falar, é ir lá, falar com ele e ver. Não pode ir lá. Pá, desculpa lá, mas o que é que... Mas não és tu! O que é que adianta? Mas não és tu! O que é que adianta, pá? Porque tu não sabes como são obras, pá. Obras é assim mesmo, pá. As coisas nunca estão de acordo com o planeado. Mas devo dizer-lhe que é verdade que o Carlos Santos Silva, de onde me emprestava dinheiro. De onde me emprestava dinheiro. É mesmo assim. Porque eu tenho pouco e sei que ele é um homem de posses
E de vez em quando pedia-lhe dinheiro. Dinheiro esse que devolveu, não é? Não, é que ainda não devolvi nada. Não devolveu nada. Sócrates sabia muito pouco. Não sabia quanto o amigo tinha. Apenas que lhe emprestava dinheiro quando precisava. Pedia, Santos Silva dava. Nunca dizia que não. Bastava Sócrates dar-lhe a ordem. O dinheiro chegava. Quase sempre através do motorista João Perna, o intermediário. Ao juiz, Santos Silva disse que nem guardava documentos da dívida. A confiança era tal que as contas faziam-se de cabeça. Mas Santos Silva era um homem que afinal pagava tudo. Férias, roupa, médico e até livros. O dinheiro não acabava, não havia limites. José Sócrates insiste que o amigo fazia tudo por gosto próprio, de boa vontade. Diz que não tem meios de fortuna. Foi Santos Silva quem sempre o quis ajudar. Sem qualquer intenção, sem que pedisse nada de volta. 2 contas de Santos Silva eram usadas exclusivamente pelo ex-primeiro-ministro, que fazia uma vida de luxo, mas não tinha bens, fortuna e muitas vezes nem sequer dinheiro na conta. Dizem-me que estiveram toda esta tarde a filmar a minha casa e a fazer considerações sobre a minha vida privada, o que diz muito do jornalismo português nestes tempos. Paulo, então, o que é que tem a dizer hoje sobre o trabalho destas juízas desembargadoras? O que tenho a dizer é isto que eu acabei de dizer, não sei se prestou atenção. Eu percebo. Mas pelas considerações que eu fiz sobre o trabalho jornalístico, lamento, mas eu mantenho-as. E espero que tenha o suficiente espírito de tolerância para aguentar uma crítica. Mas isso quer dizer... Desculpe, a coisa que não me falta é tolerância com o jornalismo português. Mas se me faz uma pergunta, tem pelo menos o dever de me permitir uma resposta. Vamos ouvir a sua resposta então. Então se faz favor. Então dá-me licença. O trabalho do jornal. Se quer falar para as outras televisões, eu deixo aqui a falar. Mas eu não tenho direito de fazer considerações sobre a minha vida privada. Nem eu quero partilhar a minha vida privada, nem consigo, nem com estranhos. E desculpe se vocês não têm nenhuma capacidade para fazer uma autorreflexão. Ainda não me respondeu. Não, eu estou a tentar. Se o seu colega me deixar, eu vou responder. É uma derrota para mim, não é um sinal que a justiça está a funcionar. Mas se quer fazer um comício em favor da justiça, faça favor, tem a sua televisão. Tem a sua televisão à sua disposição, não precisa de me fazer uma pergunta induzida. Não está a fazer uma pergunta, isso não era uma pergunta. Você queria fazer uma afirmação. Durante a fase de instrução, foram provadas que essas alegações são falsas. Tem medo de ir já para julgamento? Deixe-me acabar, por amor de Deus. Um mínimo de fair play. Faz uma pergunta. Sabemos que o dia é difícil para si, mas não é preciso irritar. Faz uma pergunta, deixe-me responder. Não, quem está... Vamos então ao fair play. Você que não consegue fazer uma pergunta e deixar responder. Não, desculpe, eu já não respondo mais a sua pergunta das suas. Espero que reflita sobre o seu comportamento nesta entrevista. Mas eu não mais uma pergunta. Mas porquê que receia o julgamento? Vou responder às suas perguntas. Desculpe, não tem mais nada a perguntar. Nós ficamos por aqui, está bem? José Sócrates, encontra-se aqui na nossa companhia. Muito boa noite. Qual é a sua reação a estas notícias que estão a sair? Bem, a minha reação é de estupefação. E também acho que o caso é suficientemente grave para que os portugueses percebam de uma vez por todas como é que se montam estas campanhas de difamação. Isto é uma verdadeira canalhice. Eu só tenho uma conta bancária há mais de 25 anos. Admitamos que pudesse ser verdade. Se fosse verdade, era absolutamente injusto, mas mesmo que isso fosse verdade, é um completo absurdo. Nunca tive capitais, sempre vivi do meu trabalho, como vivo hoje, nunca tive contas no estrangeiro, só tenho uma única conta bancária e por isso, para mim, é um completo absurdo. Mas veja bem como isto se passa, repare. Eu tive um telefonema desse jornalista que me disse, olha, o senhor está a ser investigado pela Polícia Judiciária. Eu disse, olha, meu caro amigo, não utilize mais o meu telefone, ficamos por aqui. O Correio da Manhã fez manchetes atrás de manchetes, pretendido apresentar-me perante os portugueses como alguém que tinha uma vida luxuosa em Paris. Isso não é verdade. Não conheço ninguém, não conheço essa tal empresa fazia esses movimentos, não... Seria do seu amigo empresário, segundo a SAD? Não, desculpe, eu não estou em condições de lhe confirmar isso. Não só não li, como também não é legítimo que o Rodrigo dos Santos invoque isso como se fosse verdadeiro, porque devido muito que não estou a dizer que está verdadeiro, não estou a dizer que está-se a referir a essa empresa. Pois, mas repara, isso tem que perguntar ao meu amigo, mas eu tenho a certeza que entre os meus amigos não estão criminosos. Sou 2 vezes o Correio da Manhã, eu não tenho nem
capitais para serem transferidos para o estrangeiro. Nunca tive contas no estrangeiro, a não ser essa conta que referiu em Paris. Mas com isso não respondeu à minha pergunta, que era se tenciona também processar a sábado ou não. Bom, eu tenciono e vou utilizar todos os meios para me defender, mas lamento muito que isto se passe. Isto são puras campanhas de difamação que são montadas com métodos que realmente fazem lembrar outras profissões que não o jornalismo. José Sócrates, muito obrigado. Ora, é essa eu que lhe agradeço. Penso que os senhores jornalistas estão satisfeitos com estas respostas e estão certamente tão contentes quanto nós, por isso agradeço-vos muito a vossa presença. Muito obrigado. Porreiro, pá. Poneros en guardia. He decidido hablar-vos en español. Tenemos que votar, porque un voto en los socialistas aquí en España y un voto en los socialistas en Portugal es un voto en el cambio de la Europa. Estas elecciones son una oportunidad para ese cambio muy semejante al cambio que los Estados Unidos han hecho cuando han escogido Barack Obama para su presidente. Estuvimos juntos con Mário Soares y González, pero también estuvimos juntos los dos partidos cuando nos opusimos a la guerra en Irak y la división entre una vieja e uma nova Europa. Juntos num comício do PS, em Coimbra. He advised me to express myself not in English, but in the international language we use to communicate, bad English. And the point I want very much to underline, in 2005, Portugal was one of the countries that depends more. Portugal was one of the countries that has a huge problem in we import so much from abroad that export the less. Portugal is the 18th in the world ranking on first semester, and we have the second highest level. The situation has changed very soon and in a large proportion, in a large dimension. So the positions of Portugal had grown very quickly. The leader countries in terms of to create the conditions. Fortunately, we have not the first, but the third most, the largest company on, believe me, the electric car will change the atmosphere. Imagine a city with cars that has features. Believe me, this field will give you great opportunities.